Boa noite, amados irmãos, amadas irmãs. Depois de quase 40 dias fora, louvado seja o Senhor, estamos de volta. Obrigado pelas orações. Estivemos na Argentina, na comunhão entre as igrejas na Argentina. Tivemos no sul de Minas, a primeira reunião, comunhão das igrejas no sul de Minas. E também estivemos no Chile, na comunhão das igrejas no Chile. Louvamos ao Senhor pelas bênçãos e por tudo que Ele está fazendo hoje nessa terra. Agora estamos de volta e vamos ficar um tempo aqui. Louvado seja o Senhor, né? Amém. Nós vamos continuar a nossa comunhão no livro de Apocalipse. Nós sabemos que estamos vivendo os tempos finais e a palavra de Apocalipse é para os tempos finais. Principalmente a revelação de Jesus Cristo nesses tempos finais. Essa revelação é de grande importância para todos nós. E nós estávamos tendo comunhão sobre os capítulos 2 e 3, sobre as cartas às igrejas em Apocalipse, mas aplicados para o nosso viver. Nós vimos até agora 8 pontos nas cartas às igrejas. Primeiro ponto, que quando o Senhor fala, Ele fala para o anjo, para o mensageiro da igreja. Isso significa que Ele tem uma mensagem para passar para a sua igreja. Tá certo? E nós precisamos compreender essa mensagem, porque essa mensagem é para a nossa salvação. Segundo ponto que nós vimos nas cartas. Em cada uma das cartas, Ele se apresenta. Ele se apresenta de uma maneira diferente em cada carta, porque Ele se apresenta segundo a necessidade da igreja. Então, querido irmão, querida irmã, saiba de uma coisa: o Senhor sempre vai se apresentar a nós segundo a nossa necessidade. Você tem alguma necessidade? Você tem algum problema, alguma tribulação? Este Senhor vai se apresentar como a solução, certo? Como o caminho, como a saída. Louvado seja o Senhor. Terceiro ponto que vimos é que em todas as 7 cartas, Ele tem dito uma frase dizendo: eu conheço. Então, isso é algo maravilhoso. O Senhor conhece a nossa situação. Não interessa se a situação é boa ou a situação não é boa. Mas quando o Senhor está falando para nós, Ele está falando: eu conheço a sua pessoa, eu conheço o que você está passando, eu conheço a sua necessidade, eu conheço a sua dor, eu conheço a sua alegria, Ele conhece tudo. Você sabe, queridos irmãos, queridas irmãs, uma vez eu fui muito ajudado ao ler um livro sobre o livro de Hebreus, e naquele livro, quando estava falando sobre os problemas que o povo de Deus estava passando, principalmente os problemas relatados em Hebreus capítulo 11, que era a respeito da fé, vocês conhecem bem essa porção. Ele disse assim, o autor do livro disse assim, eu não me lembro qual é o nome do autor, né? Mas ele disse assim: quando você passa por um problema, você sempre tem um sentimento de que, puxa, eu estou assim, né? E agora o que eu faço? Ele disse assim: irmão,
você não deve pensar dessa maneira. Você deve fazer uma pergunta quando você estiver passando por um problema. E a pergunta é: o Senhor está sabendo disso ou não? Entende? Se a resposta é: o Senhor não está sabendo, isso é impossível, porque o Senhor sempre sabe. Então a resposta é: o Senhor está sabendo. Isso desperta a nossa fé. Se o Senhor está sabendo, está tudo bem. Porque eu não estou mais desamparado. Ele está sabendo o que eu estou passando. E Ele me ama. Os irmãos compreendem? Por isso, essa palavra conheço, eu sei, eu estou sabendo. Isso é tão importante para nós. E o quarto ponto que vimos nas cartas é a expressão lembra-te. Tem 2 vezes essa ocorrência. Então, o Senhor muitas vezes vem falar a nós: eu quero que você se lembre de algumas coisas. Tantas coisas eu já falei para você, tantas coisas você já sabe, mas eu quero que você se lembre. Lembre, por exemplo, lembra-te de onde caíste, tá certo? Lembra. Então nós temos que nos lembrar, seja coisas positivas ou não. Por exemplo, agora estamos chegando no final do ano. É hora de lembrar a fidelidade do Senhor, como Ele nos conduziu ao longo desse ano, certo? Lembrar também lugares onde nós fracassamos. Por quê? Porque sempre é tempo de ter um novo começo. O quinto ponto que vimos é sobre a expressão venho a ti. Isso quer dizer que existem certas situações em nossa vida que o Senhor está falando: eu vou chegar aí e vou encontrar você cara a cara para a gente tratar desse assunto. Eu vou aí. Então, tem coisas boas, tem coisas que não são tão boas, mas se o Senhor fala, eu vou aí, você, opa, não é verdade? Você pode ver, as cartas são muito práticas. E aí, o sexto ponto que nós vimos é: tenho contra ti. Existem algumas coisas em nossas vidas que o Senhor está dizendo, eu sou contra isso na sua vida. E Ele fala conosco. E muitas vezes, querido irmão, querida irmã, você sabe. O Senhor não precisa nem falar. Você sabe que o Senhor é contra determinadas coisas na sua vida. Mas o Senhor mostra que tem certas coisas que Ele virá tratar, porque Ele é contra isso. Por que Ele é contra isso? Porque isso causa um malefício muito grande, um prejuízo muito grande em nossas vidas. Depois, o sétimo ponto que nós vimos foi sobre a expressão arrepende-te, e ocorre 5 vezes. Então, tem muitas coisas em nossas vidas, queridos irmãos, queridas irmãs, que nós precisamos nos arrepender. Não é só saber que eu errei, eu preciso me arrepender. Correto? O que significa arrepender? É que você não somente sabe que está errado, você tem um desejo de mudar. E o 8º ponto que nós vimos é uma expressão que existe nas 7 cartas, que é
Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, nessa expressão, existem algumas lições que nós precisamos saber. Primeiro, o Espírito fala. O Espírito fala às igrejas para mostrar a condição. O Espírito fala conosco para mostrar a nossa condição. E nós que temos ouvidos, precisamos ouvir o que o Espírito diz às igrejas. Precisamos dar atenção àquilo que ele fala. Por quê? Porque é para a nossa salvação. É para o nosso bem. É para que nós sejamos vitoriosos. Amém? Então, esses são os 8 pontos que vimos até agora. E nessa noite nós vamos entrar no 9º ponto, que é a promessa aos vencedores. E essa promessa aos vencedores está em cada uma das 7 cartas. Aqui, por que esse ponto é um ponto tão importante? Porque nós podemos ver 7 igrejas, cada uma numa situação diferente. A maioria delas com problemas. Só tem 2 que o Senhor não repreende, certo? Só tem uma que não mostra problemas assim. Mas o Senhor está mostrando para nós, não importa qual seja o problema, é possível vencer. Essa é a grande mensagem que há nas 7 igrejas. Querido irmão, querida irmã, eu não sei qual é a sua condição. Nas 7 igrejas, sempre há uma condição que nós estamos encaixados, que bate com o que nós estamos vivendo. Mas o que é maravilhoso, que o Senhor está mostrando para nós tem problema? É possível vencer. E agora, como que nós entramos nessa promessa para os vencedores? É que em cada um desses versículos que fala sobre os vencedores, na verdade, retrata o viver que o vencedor teve nessa terra. O galardão dele é a realidade plena daquilo que ele viveu e buscou nessa terra. Os irmãos estão compreendendo? Então nós vamos ter diferentes situações na questão das promessas aos vencedores. Vamos ver, primeiramente, Apocalipse capítulo 2, versículo 7, que é ligado à igreja em Éfeso. Diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Então, nós podemos ver aqui um ponto. O vencedor aqui é alguém que se alimenta da árvore da vida. O viver dele foi um viver de desfrutar da plenitude, de desfrutar da árvore da vida que é o próprio Senhor. E o galardão dele será a realidade plena desse aspecto do seu viver. Quem se alimenta, você pode ver também, a igreja em Éfeso tem um grande problema. O problema foi que abandonou o primeiro amor, correto? Quem se alimenta do Senhor todos os dias,
Quem se alimenta da árvore da vida todos os dias, não abandona o primeiro amor. Porque todos os dias ele tem a comunhão com o Senhor. Cada dia ele desfruta de um novo aspecto do Senhor. E isso é muito importante, porque ele tem um viver de comunhão com Deus. Querido irmão, querida irmã, isso é algo muito importante nos dias de hoje. Nos alimentarmos todo dia da árvore da vida. Correto? Porque isso é que vai nos levar a entrar naquilo que é da vida e não na letra. Isso é muito importante. Letra é um conhecimento, mas a vida é que nos capacita. Por isso é tão importante nós termos nossa comunhão diária com o Senhor, comunhão na palavra de Deus, né? Lendo a Bíblia. E ainda mais, você pode ver, o grande problema da igreja em Éfeso é que eles abandonaram o primeiro amor. O que significa abandonar o primeiro amor? Significa que eu encontrei uma coisa e eu deixei isso. Eu não perdi quando estava caminhando. Eu deixei de lado porque achei alguma coisa que eu considerei melhor. Os irmãos compreendem? Como pode existir algo melhor que o Senhor? Nós só trocamos o Senhor quando nós não conhecemos o Senhor adequadamente. E ainda mais, não é somente isso. Esse perder o primeiro amor tem consequências. O que é? Nós podemos ver em Apocalipse, capítulo 2, versículo 5, diz assim: lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Senão, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Isso significa o quê? Isso significa que você perde o testemunho do Senhor na sua vida. Se eu não amo o Senhor, se eu não me alimento do Senhor, eu não expresso mais o Senhor. Então o Senhor diz, o seu lugar, o seu candeeiro será movido. Você já não mais me expressa. E outro grande problema que existe na igreja em Éfeso, ele diz assim: tens contudo, versículo 6, contudo a teu favor, que odeias as obras dos nicolaítas, os quais eu também odeio. O que são essas obras dos nicolaítas? É a questão da hierarquia. Nós todos somos membros do corpo de Cristo. Certo? Então todos nós temos uma função no corpo de Cristo. Não abandone sua função para fazer, não, o outro vai fazer no meu lugar. Isso é você aceitar hierarquia. Não é alguém da hierarquia, alguém que tem posição impondo algo a você. É você aceitando isso. Os irmãos estão compreendendo? Não, isso não é para mim, isso é para aquele irmão. Quem diz que não é para você? Você está criando uma hierarquia. Aquele irmão é melhor, aquele pode, eu não. Não é para mim. Eu não sou um sacerdote. Não é isso. Lembre uma coisa, irmãos. A religião ensina, mas o Senhor alimenta. Olha o Senhor Jesus nessa terra. Os fariseus, não é isso? Os saduceus, todos. Ensinando. E qual foi o caminho do Senhor? Alimentando. Você olha a importância, então, de nós nos alimentarmos da árvore da vida.
certo? Então, um ponto importante para nós vencermos: comer da árvore da vida. E dentre as cartas às igrejas, nesse assunto de comer, tem alguns pontos que eu gostaria de mencionar. Apocalipse capítulo 2, versículo 17, quando fala para a igreja em Pérgamo, ele diz assim: ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido. Então existe comer árvore da vida, existe comer maná escondido, e tem um outro ponto ligado a comer, que é Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Tá certo? Então, você pode ver, comer da árvore da vida nos leva para Gênesis, correto? Onde a árvore da vida está no centro. Deus deseja dispensar vida a nós. Quando fala para a igreja em Pérgamo comer do maná escondido, nós temos essa questão de que o maná era dado para todo o povo de Israel, certo? Eles tinham que acordar cedo pela manhã, colher o maná e comer. Mas, quando fala do maná escondido, vocês devem se lembrar que Moisés recolheu um pote de maná e colocou na arca, né? Significa uma porção oculta, uma porção particular, pessoal, íntima. Existe aquele maná para todo mundo, mas existe uma porção de maná que é para você e para mim, certo? E aqui também fala de cear. Ceia é um banquete, correto? Muitos aspectos. Então, nós precisamos também, são vários aspectos do desfrute do Senhor. Bom, voltando ainda para a promessa ao vencedor de Apocalipse, capítulo 2, versículo 7, ele fala: ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida. Aqui também nós gostaríamos de enfatizar um item que é importante. A palavra grega para árvore é dendron. Mas aqui, nessa porção de Apocalipse, e também várias porções de Apocalipse que fala da árvore da vida, essa árvore é shulon, significa madeiro, significa madeira. Gostaria então que os irmãos percebessem Atos capítulo 5, versículo 30. Quando Cristo morreu na cruz, os versículos, tem alguns versículos, fala que ele foi pendurado no madeiro, certo? É a mesma palavra de árvore aqui, madeiro. Então, por exemplo, Atos 5,30. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, a quem vós matastes pendurando-o num madeiro. 1 Pedro capítulo 2, versículo 24. Carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça, por suas chagas fomos sarados. Então, você pode ver, quando aqui fala de árvore da vida,
é o madeiro da vida, é ligado à cruz. Então mostra a questão do Cristo crucificado e ressurreto. Esse Cristo crucificado e ressurreto é a nossa árvore da vida para o nosso sustento. Agora, eu gostaria também que os irmãos percebessem um outro ponto tremendo. O homem era para comer da árvore da vida, né? O homem era para estar na árvore da vida, correto? Mas o que o homem comeu? Da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, o homem ficou onde? Ficou localizado na árvore do conhecimento do bem e do mal. Qual a importância de falar que Cristo foi pendurado no madeiro, que Cristo foi pendurado na árvore? Os irmãos têm que fazer essa conexão desses versículos. Foi para nos transferir de volta para a árvore da vida. Os irmãos compreendem? O homem era para estar na árvore da vida. Mas o homem pecou e o homem está na árvore do conhecimento. Cristo morreu pendurado na árvore, que é o madeiro, que é o madeiro da vida, para nos transferir de volta para a árvore da vida. E nós sabemos que, de acordo com Gênesis, né? Gênesis 3 nos mostra que Deus havia fechado o acesso, tá certo? A árvore da vida para o homem, mas exatamente pela morte e ressurreição de Cristo, né, o caminho foi de novo aberto. Irmãos, se o caminho para a árvore da vida está aberto, o que nós estamos fazendo parado? Vamos lá e comer da árvore da vida. E é isso que nós precisamos. Isso vai nos salvar de muitas coisas. Então, quando eu como da árvore da vida, eu desfruto do Senhor. Agora, se eu não desfruto do Senhor, eu vou perder o primeiro amor. Eu vou deixar de amar o Senhor em primeiro lugar. E eu perdendo o desfrute, eu perco o testemunho. E ao perder o testemunho, o candelabro é removido. Então, amar o Senhor, desfrutar do Senhor, ser testemunho do Senhor, são coisas que estão ligadas. Correto? Então, queridos irmãos, queridas irmãs, esse aqui é a primeira promessa. E por que é importante? Porque as outras quedas vieram dessa primeira queda. Por isso, desfrutar do Senhor é fundamental para sermos vencedores. E eu vou dizer uma coisa, a Bíblia garante, desfrute de Cristo e você vai vencer. Essa é a promessa que é dada a nós. Amém? Vamos então para a segunda promessa. Apocalipse capítulo 2, versículo 11. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de nenhum modo, sofrerá dano da segunda morte. Nós sabemos que a igreja, isso é a promessa para o vencedor da igreja em Esmirna,
E a igreja Esmirna é a igreja sofredora, a igreja que sofre perseguição. E o Senhor, quando fala para a igreja, ele diz assim, no versículo 8, a segunda parte, ele se apresenta. Essas coisas diz o primeiro, o último, que esteve morto e tornou a viver. Então, ele está falando para aqueles que sofreram, que sofrem, tipifica a época dos mártires, né? Perseguição do Império Romano ou outros impérios. O Senhor está falando, eu morri e eu ressuscitei. Não tenha medo da morte. Está certo? Por isso que ele diz no versículo 9, conheço a tua tribulação e a tua pobreza. Conheço. Eu sei o que você está passando. E o versículo 10, a primeira frase diz assim, não temas as coisas que tem de sofrer. Então, olha, irmãos, todos nós passamos por sofrimentos e sempre nesses versículos para a carta da igreja em Esmirna, nós ganhamos consolo e força. Imagina o Senhor falando para você, não temas as coisas que tens de sofrer. Está falando, não tenha medo. A questão nossa é crer nisso. Os irmãos compreendem? E ainda mais, no final do versículo 10 ele diz, se fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Então ele ensina, ele mostra para aqueles que irão encarar a morte uma visão diferente. Porque ele diz, ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. O seu destino não é a morte, seu destino é a coroa da vida. A morte é só o processo. Você tem que ver o que você vai ganhar, entendeu? E essa é uma visão que nos encoraja. E aqui ele fala que o vencedor não vai sofrer o dano da segunda morte. A segunda morte é o quê? Apocalipse capítulo 20, versículo 6 diz, bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. A segunda morte é o lago de fogo, é a condenação perpétua. Então, olha aqui, e aqui no versículo 11 diz, vencedor de nenhum modo sofrerá o dano da segunda morte. Então isso mostra uma coisa, nós que já fomos salvos, nós não vamos passar pela segunda morte, porque nós fomos já salvos por Cristo. Mas é possível que a gente sofra o dano da segunda morte. E a questão do dano da segunda morte, eu não tenho tempo de entrar nisso, nas mensagens de sábado, esses pontos serão abordados de uma maneira bastante detalhada, é a questão de não se tornar vencedor, certo? Mas o que nós precisamos então perceber? Que hoje, no nosso viver, nós precisamos ter uma busca. Olha só, para nós conectarmos, vamos ver Filipenses capítulo 3, versículo 7. Até o versículo 11. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade de conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor,
por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Então aqui Paulo está falando sobre uma maneira de ver. Quando está no meio de perseguição, um problema, parece que você está perdendo. Você diz, eu não estou simplesmente, eu estou perdendo para ganhar a Cristo. Por isso que nós sempre falamos, querido irmão, querida irmã, se você sofreu, e esse sofrimento faz com que você se afaste de Cristo, você simplesmente sofreu. Os sofrimentos devem nos levar para mais próximo de Cristo, para nós ganharmos a Cristo, entendeu? Significa, o meu sofrimento teve um propósito, valeu a pena. Por quê? Porque eu ganhei Cristo. Isso é algo muito importante. E essa é uma visão que um vencedor deve ter. E ele continua. No 8, tá? Por amor do qual perdi todas as coisas, já se considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele. Significa, onde que as pessoas vão me encontrar? Não vão me encontrar no desespero, eles vão me encontrar em Cristo. Correto? Isso é uma coisa tremenda. Não tendo justiça própria que procede de lei, senão que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Agora, versículos 10 e 11 são importantes. Que diz assim, para o conhecer, significa, nossa função é conhecer a Cristo, certo? O poder da sua ressurreição, conhecer o poder da ressurreição de Cristo e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. Você pode ver, se eu aplicar esse versículo 10 na minha experiência da tribulação e perseguição, eu me torno um vencedor. Porque o versículo 11 diz, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Essa palavra ressurreição no versículo 11, né? A palavra grega é superior ressurreição. Por quê? Porque é a mesma palavra em Hebreus 11:35. Diz assim, mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate, para obterem superior ressurreição. Isso significa, é ressurreição de um vencedor. Queridos irmãos, queridas irmãs, tempos difíceis todos nós passamos. Mas o que nós fazemos no meio disso aí? Tomamos as palavras do Senhor. O Senhor conhece a nossa tribulação, certo? Ele diz para nós não temermos as coisas que teremos de sofrer. Diz para sermos fiéis até a morte e Ele nos dará então a coroa da vida. Esse tipo de viver no meio da perseguição, no meio dos problemas, faz de mim um vencedor. Então, essa questão da ressurreição é algo muito importante. Nós temos que experimentar a ressurreição no nosso dia a dia. Vamos ver alguns pontos ligados à questão da ressurreição, tá? A vida e ressurreição. Primeiro, ele nos deu vida para o nosso espírito, nos fez ressuscitar na questão do espírito, certo? Então, diz assim, ele vos deu vida estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Isso em Efésios 2:1. Efésios 2, versículos 5 e 6.
estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Versículo 6, e juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Isso foi algo que ocorreu em nosso espírito, certo? Agora, uma coisa é, ele vem então transformar, nos dar vida para a nossa alma. Romanos capítulo 8, versículo 6, que diz, porque o pendor da carne, ou a mente colocada na carne, dá para a morte, mas o do Espírito significa mente colocada no Espírito, traz vida e paz. Então ele transforma a nossa mente, tá certo? Ganhando vida. E o nosso corpo? Romanos capítulo 8, versículo 11, se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. Aleluia! Ele é aquele que vivifica os nossos corpos. Então, se nós permitirmos o Senhor operar nosso Espírito na nossa alma, resultado, isso ocorrerá no nosso corpo, e nós não sofreremos o dano da segunda morte. Está vendo? Tudo isso é feito, é no nosso viver diário. Querido irmão, querida irmã, você tem enfrentado problemas e eu também. Mas você tem enfrentado problemas segundo os princípios que estão aqui? Ou tem simplesmente sofrido os problemas? Os irmãos estão compreendendo? A palavra do Senhor é salvação para nós em toda e qualquer situação. Amém? Bom, abordamos 2 promessas. Amanhã de manhã vamos continuar. Tá bem? Jesus é o Senhor.